Olá pessoal, olá amigos do canal e do grupo O que é o Espiritismo? Por aqui, Álvaro Capucci. Estamos de volta dando prosseguimento à série de vídeos Allan Kardec e o Ensino dos Espíritos e dando continuidade à nossa reflexão que foi proposta no vídeo anterior, o vídeo 7 dessa série aí, que não sei quantos vídeos vão ser produzidos em cima dela, sei que são muitos. Mas nós vamos ficando juntos aí, vamos refletindo, vamos estudando aí juntos para a gente aprender sempre com a doutrina espírita, com Kardec, que é o que de fato nos importa, né? O que de fato importa para todos nós. Bom, nós vamos continuar ainda com aquela questão que nós havíamos proposto alguns vídeos atrás aí, mas que está se estendendo devido à importância dos assuntos que ela suscita, das reflexões, das questões que ela traz para a gente. A pergunta é: os médiuns são infalíveis? Pergunta curiosa, né? Pergunta importante. Você já se fez essa pergunta? Será que os médiuns são infalíveis? Existe médium perfeito? Existe médium que não erra? Ou será que não é bem assim? A gente vem refletindo sobre isso aí há um bom tempo já. E vamos continuar hoje também. No vídeo anterior, nós refletimos, estudamos sobre essa pequena parte, esse pequeno trecho do livro que é o Espiritismo. E na ocasião a gente pensava, a gente refletia, estudava sobre a questão do médium não esclarecido em contraponto ao médium esclarecido ou prevenido, que Kardec chamava atenção para a gente e destacou a importância de se ser, de fato, um médium esclarecido, prevenido, responsável, que dessa forma se protege e evita ser enganado por espíritos mal intencionados, evita ser colocado em suspeita a sua atividade mediúnica por conta da sua tarefa, né? Por conta da falta de esclarecimento e, portanto, da falta de discernimento e de responsabilidade naquilo que está produzindo, naquilo que ele está servindo de intermediário, que é o ensino dos Espíritos, a mensagem dos Espíritos, não é verdade? Portanto, fica esse alerta aí. Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai pensar sobre uma outra parte também do livro O que é o Espiritismo, também desse mesmo artigo aí, escrito por Kardec, que destaca também, complementa, né, aquilo que a gente estudou nesse trecho anterior. Eles são trechos que se complementam, aliás, como faz parte da coerência do raciocínio de Allan Kardec. Né, ele mantém uma linha mestra que orienta todo o seu raciocínio, toda a sua teoria, toda a sua reflexão, que é a estrutura fundamental que sustenta toda a doutrina espírita, né? Essa força de bom senso e de discernimento que a gente sabe que existe, que é importante. Bom, aqui no trecho do livro que é o Espiritismo, também no item Escolhas da Mediunidade, Kardec chama atenção para essa questão importante. Se o estudo prévio, neste caso, é útil para o observador, mas mais indispensável ao médium, a quem fornece os meios de prevenir o inconveniente que lhe poderia trazer bem desagradáveis consequências. Assim, é pouca toda a recomendação para que o estudo preceda a prática. É um trecho que complementa, assim, finamente, né, sofisticadamente, o trecho anterior do vídeo anterior que a gente estudou. O médium não esclarecido pode ser enganado pelas aparências, mas o prevenido percebe o menor sinal suspeito e o espírito, vendo que nada pode fazer, retira-se. Olha o que Kardec destaca nesse outro trecho do vídeo que a gente está estudando hoje. Se o estudo prévio, neste caso, é útil ao observador, veja bem, observador aqui funcionaria hoje, na realidade das reuniões mediúnicas de hoje, como aqueles que são os assistentes, são a assistência da reunião mediúnica. Os esclarecedores ou doutrinadores, os médiuns passistas, seriam os observadores, aqueles que acompanham a reunião mediúnica, que observam, né, que ajudam, que apoiam a reunião mediúnica, além dos próprios médiuns. Mas ele está dizendo o seguinte: o estudo prévio, além de ser útil para a assistência da reunião mediúnica, para os demais trabalhadores da reunião mediúnica, o estudo prévio ele é mais indispensável ainda ao médium. Veja, reflita e pondere você mesmo
e você mesma sobre essa passagem, esse alerta de Allan Kardec, que não é qualquer coisa não. O estudo prévio é mais indispensável ainda ao médium, a quem fornece os meios de prevenir, olha a prevenção de novo aí nesse trecho, de prevenir o inconveniente que lhe poderia trazer bem desagradáveis consequências. Kardec novamente aponta a importância de se estudar a mediunidade, de se estudar o fenômeno mediúnico, como ele se processa, como ele acontece e quais as questões que estão em jogo na prática mediúnica, como meio mais indispensável ainda ao médium, meio de prevenir o inconveniente que poderia lhe trazer bem desagradáveis consequências. E quais seriam essas desagradáveis, porque o trecho é forte, né? Desagradáveis consequências que podem sofrer os médiuns que não estudam a mediunidade, que não estudam o que é mediunidade, como ela funciona e etc. Quais seriam essas? Mistificação, fascinação, o engano e o ridículo, passar vergonha, ser ridicularizado, ser exposto publicamente, né? Enfim, passar por situações vexatórias. Né? E isso espirra, aliás, espirra não, mancha com grande força a própria doutrina espírita, que tem por preocupação a seriedade e a responsabilidade no saber, no ensino que se transmite às pessoas. Isso é muito sério, isso é importante, fundamental. O médium tem que ter essa consciência. E se ele não tem, ele tem que passar a ter, ou outros terceiros têm que suscitá-lo a essa preocupação, a esse cuidado do estudo prévio, que é mais indispensável ao médium. É útil àqueles que trabalham com o médium. É útil, Kardec fala, mas é mais indispensável ao próprio médium. Por quê? Porque ele é o próprio intermediário daquilo que o espírito vem trazer, vem transmitir. Passa primeiro por ele. Então ele primeiro e mais do que qualquer outro é quem deve ter um estudo profundo sobre a mediunidade. É quem deve ser o mais esclarecido no trabalho mediúnico, o mais prevenido, o mais bem preparado para poder realizar esse trabalho mediúnico. Ele é o intermediário, ele é o primeiro, é a porta de entrada, né, de quem transmite. Imagine as consequências disso para a produção de obras mediúnicas. É sério. Imagine você, reflita agora sobre a quantidade de livros mediúnicos que foram publicados desde do desencarne de Allan Kardec. E foram publicados como se fossem livros espíritas. Já pensou? São milhões e milhões de obras mediúnicas. E aí cabe-nos a pergunta, será que os médiuns que psicografaram essas obras mediúnicas, essas milhões de obras que vieram após o desencarne de Allan Kardec, será que eles estavam conscientes dessa questão? Será que eles faziam um estudo prévio, profundo e sistemático, contínuo, sobre a mediunidade, sobre os princípios e fundamentos espíritas? Será, minha gente? É importante a gente prestar atenção nisso e até procurar pesquisar. Ler livros, lermos qualquer livro, nós temos essa liberdade de consciência, liberdade de pensamento. Isso aí é ponto pacífico, a doutrina espírita defende isso. Kardec mesmo sempre fazia questão de lembrar, para a gente saber tudo, ou pelo menos profundamente, sobre uma ciência, uma filosofia, sobre uma área do conhecimento, nós temos que ler tudo, ou pelo menos o máximo, ou as principais obras sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Portanto, nós temos que ler. Mas não podemos ler de qualquer jeito. No caso, em se tratando de obras mediúnicas, nós temos que ter também essa preocupação. Será que o médium que psicografou essa obra mediúnica que eu estou lendo hoje, que eu estou lendo agora, o que eu li no passado, será que ele era um médium estudioso? Será que ele era um médium que procurava estudar previamente a mediunidade e as suas questões? Os princípios e fundamentos espíritas? Né? Será que ele era um médium que participava de grupos de estudo? Será que ele era um médium pesquisador, um médium que valorizava a importância do estudo? Porque eu desconfio de médium que não gosta de estudar a mediunidade.
Eu desconfio de médium que não gosta de estudar espiritismo. Isso já me coloca um sinal de alerta, né, e uma pulga atrás da orelha. Porque tem problema. Porque nos vídeos anteriores, em outros trechos das obras fundamentais do Espiritismo, nós vimos que não existe médium perfeito. Não existe médium infalível. O melhor médium, diz Kardec, é aquele que é menos enganado. Ou seja, todo médium é enganado. O melhor é aquele que é menos enganado. E o que é menos enganado é o médium que estuda constantemente. É o médium esclarecido. Porque o médium esclarecido, estudioso, ele se previne do assédio constante dos maus espíritos, dos espíritos enganadores, embusteiros e mentirosos, como diz Kardec. E medida de prevenção é medida de segurança. E é credencial, é credibilidade para a atividade mediúnica, para a produção mediúnica, seja de qualquer médium. E, consequentemente, se ele se apresenta como médium espírita, credibilidade, reconhecimento da seriedade, da importância, da notoriedade da própria doutrina espírita. Porque nós falávamos, a doutrina espírita é a terceira revelação da lei de Deus. Terceira revelação que foi presidida por Jesus, o Espírito puro por excelência, diria Kardec. E Kardec foi quem o Espírito puro por excelência, foi quem Jesus escolheu para trazer a doutrina espírita aqui na prática para o mundo dos encarnados. Essa é a questão, que não pode ficar de lado. Continua Kardec. Assim, é pouca toda a recomendação para que o estudo preceda a prática. Fechou a questão de forma magistral. É pouca toda a recomendação para que o estudo do espiritismo, o estudo da mediunidade, dentro dos parâmetros espíritas, anteceda a prática mediúnica. Eu pergunto, você que acompanha reuniões mediúnicas, que participa, você que faz aqueles processos preparatórios para formar reuniões mediúnicas, você chama a atenção para essa questão aqui, pelo fato de que toda recomendação é pouca. É muito pouco você recomendar que o estudo seja anterior à prática mediúnica. Não é? Isso é critério, é medida de segurança. Isso prova a seriedade da doutrina espírita e prova que na doutrina espírita não há lugar para aventureiro, não há lugar para bagunceiro, não há lugar para falta de seriedade. E com mediunidade não se brinca, é o que está claro aqui desse trecho também. Com mediunidade não se brinca. Toda a recomendação para que o estudo preceda a prática, ou seja, para que a gente estude antes de praticar a mediunidade, para que a gente tome pé um quadro geral, né? Um quadro geral assim, do que é a mediunidade, o que acontece, como ela se processa, quais os problemas, quais os limites e possibilidades, qual é a postura, o papel do médium, como conversar com os espíritos, como perguntar, como evocar, qual o papel da linguagem dos espíritos, e por aí vai. Esse critério a doutrina espírita oferece. Mas aí eu preciso, como médium, como trabalhador da mediunidade, seja médium ou não, ter consciência disso. E saber que é assim que funciona, que é dessa forma que eu devo proceder se eu me apresentar e atuar na doutrina espírita. É assim que funciona. Não precisamos ficar melindrados, contrariados, constrangidos, nada disso. É só uma forma, é o manual de uso, é o manual, né, de atividade mediúnica espírita. É esse aí. E, sinceramente, a gente lendo essas questões, vendo o critério, o bom senso, o discernimento, a lucidez desses textos espíritas construídos por Allan Kardec, codificados por Allan Kardec, nós temos que reconhecer que é algo importantíssimo. Temos que reconhecer que é uma coisa assim benéfica para nós e para a humanidade, que é algo assim de profunda grandeza, que não pode ser maltratado, né? Não pode ser feito de qualquer forma. Nós temos que ter esse cuidado, essa preciosidade, né, esse capricho com a doutrina espírita, com a mediunidade espírita, né? Porque há mediunidades que não são espíritas, e aí elas seguem os seus critérios, as suas referências, os seus parâmetros. A gente respeita e tudo bem. Mas em se tratando de ambiente espírita, de doutrina espírita, são esses critérios que a gente está trabalhando, que a gente está estudando aí. E que são critérios assim precisos, são preciosos.
indispensáveis e que nos trazem assim, profundo bem-estar. Essa que é a verdade. Nos tornam médiuns felizes, médiuns tranquilos, de consciência tranquila, com paz de espírito, que estamos fazendo um trabalho sério, um trabalho correto, um trabalho responsável. Isso é muito bom, não é? Bom, estamos transmitindo os ensinos dos espíritos com responsabilidade, né? Com verdade, com sabedoria, com ponderação, para que a pessoa que vai receber esses ensinos, seja através de comunicações, de mensagens, de psicografias ou de obras mediúnicas mesmo, né? Publicadas aí e colocadas à disposição do público, que sejam obras, realmente obras que façam a diferença, com valor espírita de verdade, né? Eu acho que isso é importante. Bom, feitas essas considerações, nós vamos partir agora para outras reflexões importantes, que, a nosso ver, também são relevantes e fazem parte desse quadro aí, dessa série de vídeos que a gente está fazendo com o título Allan Kardec e o Ensino dos Espíritos. Agora, eu vou trazer para vocês uma outra reflexão fundamental que a gente não pode perder de vista. Por isso, fique atento.